Às 06h15 do dia 6 de julho, o navio Magic Seas navegava pelas águas calmas do Mar Vermelho. O navio graneleiro carregado de aço estava a caminho da China para a Turquia, com bandeira da Libéria e pertencente a uma empresa grega. Ninguém a bordo esperava problemas. Até que 8 lanchas armadas apareceram de repente, carregando RPGs, metralhadoras e uma clara intenção de atacar. Em poucos minutos, o Magic Seas foi atacado de várias direções. A tripulação agiu e a segurança privada revidou. Um RPG atingiu o convés e então começou um incêndio. E então as coisas pioraram. 2 barcos drones com explosivos controlados remotamente avançaram como torpedos flutuantes. Mais 2 vieram em seguida. O navio pegou fogo, a água invadiu e o capitão deu a ordem que nenhum marinheiro jamais quer ouvir: abandonem o navio. Após a fumaça sumir, a embarcação ficou à deriva e parcialmente submersa, com a tripulação flutuando ali perto em botes salva-vidas, aguardando o resgate. Os Houthis prometeram não atacar navios dos Estados Unidos. Mas esse navio não era dos Estados Unidos. Era grego e, pela lógica deles, era um alvo legítimo. O Mar Vermelho não é apenas mais uma extensão do oceano. É uma rota de $1 trilhão por ano que conecta a Ásia à Europa pelo Canal de Suez. Navios porta-contêineres, petroleiros e graneleiros que buscam economizar tempo e dinheiro passam direto por aqui. Mas esse atalho estratégico se tornou um campo de caça. A apenas 51 milhas náuticas a sudoeste de Hodeida, no Iêmen, bem perto do estreito de Bab el-Mandeb. Foi lá que o Magic Seas foi atingido. É um dos gargalos mais estreitos do comércio global. E, ultimamente, tem estado sob ataque. Isso não é pirataria aleatória. Esses não são pescadores com rancor. Isso é uma interrupção coordenada e tática. E a assinatura corresponde a um ator muito conhecido, os rebeldes Houthis. Táticas de enxame com lanchas rápidas e barcos drones explosivos, também chamados USVs ou embarcações de superfície não tripuladas. É o mesmo método usado em mais de 100 incidentes desde outubro de 2023. E aqui está o detalhe: este é o primeiro grande ataque a um navio comercial desde janeiro. Após meses de relativa calmaria e depois de um cessar-fogo em maio com os Estados Unidos, a suposição era de que as coisas estavam esfriando. Claramente não. Então por que agora? Por que um navio de propriedade grega e bandeira liberiana? Porque, segundo os termos do cessar-fogo, os Houthis prometeram não atacar embarcações dos Estados Unidos. Eles nunca disseram nada sobre mais ninguém. O Magic Seas não foi apenas azarado. Foi uma mensagem em alto e bom som e em chamas. Logo após 6h15 da manhã, os vigias do Magic Seas notaram objetos se movendo rápido no radar. Pequenos demais para serem barcos de pesca, rápidos demais para serem inofensivos. 8 deles vindo rapidamente do oeste. Eram botes, pequenos barcos de fibra de vidro armados com grandes problemas. Cada um carregando 2 ou 3 homens com AK-40 e 7 RPGs e um plano. O Magic Seas não estava indefeso. Como muitos navios no Mar Vermelho, ele tinha seguranças particulares a bordo, geralmente ex-militares contratados. Eles estavam prontos. Quando os barcos chegaram a menos de 400 metros, os seguranças dispararam rifles semi-automáticos e armas mais pesadas. Mas não foi só um ataque de passagem. Um RPG atingiu o convés superior, incendiou a carga e danificou a ventilação. Armas leves atingiram as janelas da ponte e fumaça saía da parte central do navio. O fogo se espalhou rapidamente. Agora, aqui está a análise tática. Os botes foram uma distração. O trabalho deles? Atrair a atenção da tripulação, provocar fogo de resposta e criar pânico. Porque minutos depois, a verdadeira ameaça chegou, no nível do mar. 3 embarcações de superfície não tripuladas, barcos de baixo perfil remotamente controlados, avançam rumo ao lado de bombordo. Carregadas com explosivos, eram basicamente artefatos explosivos improvisados flutuantes. Uma foi atingida e explodiu na água. As outras 2 atingiram o alvo. A primeira atingiu o casco atrás da casa de máquinas. A segunda detonou perto da popa, abaixo da linha d'água. O resultado? Danos estruturais massivos, alagamento e perda total de propulsão. O Magic Seas estava inoperante, pegando fogo e afundando lentamente. E isso ainda não tinha acabado.
Certo, então vamos falar sobre esses barcos drones. Eles não são chamativos. Eles não parecem máquinas de guerra, mas atacam como uma. Os Houthis vêm aprimorando essa ferramenta há anos. Esses USVs, ou veículos de superfície não tripulados, geralmente são lanchas rápidas, reaproveitadas, carregadas com explosivos de alta potência, um sistema de GPS e uma câmera de orientação básica. Pense neles como mísseis de cruzeiro baratos sobre a água. Após a onda inicial de pequenas lanchas rápidas, os atacantes lançaram barcos drones em rápida sucessão. Os dois primeiros foram interceptados. A equipe de segurança avistou os rastros na água e abriu fogo, provavelmente com metralhadoras calibre 50 ou armas semelhantes no convés. Um USV foi destruído na aproximação e o outro explodiu antes, foi atingido ou falhou na navegação. Mas os dois seguintes passaram. O primeiro atingiu o Magic Seas, sob o compartimento do motor, destruindo o casco traseiro e espalhando ondas de choque pelo interior do navio. O segundo atingiu logo depois, perto do leme. Isso deixou a direção inoperante e rompeu o tanque de lastro. A água do mar entrou e o navio adernou em minutos. Agora, aqui está o motivo pelo qual esses drones são perigosos. São difíceis de detectar e ainda mais de parar. Eles navegam baixo na água, fazem pouco barulho e não precisam voltar para casa. E são baratos. Não é necessário bilhões como na frota de drones da Marinha dos Estados Unidos, apenas explosivos, um barco e um operador disposto. Neste ataque, os veículos de superfície não tripulados causaram danos maiores que qualquer RPG poderia. Eles não foram só um complemento, mas o golpe final. O Magic Seas não era mais um navio. Era uma fornalha flutuante parada e estava sendo inundado por milhares de galões de água por hora. Lá dentro, os sistemas falhavam um por um. A parte elétrica falhou, o sinal de rádio enfraquecia e fumaça se espalhava pelos dutos. A tripulação, formada majoritariamente por marinheiros filipinos e gregos, estava treinada para emergências, mas aquilo era real. Com duas explosões na popa, a casa de máquinas ficou inundada. A inclinação piorava, não havia direção nem energia e agora não havia como controlar o incêndio. O capitão deu a ordem: abandonar o navio. Mas esse ataque não tinha a intenção de fazer prisioneiros. Ele foi planejado para enviar uma mensagem. Uma mensagem que rapidamente repercutiu no setor marítimo. E isso levantou uma questão. Se um navio cargueiro totalmente tripulado e protegido pode ser atingido com tanta força, quem será o próximo? O movimento Houthi, do Iêmen, anteriormente conhecido como Ansar Allah, está travando uma guerra regional desde 2014. Apoiados pelo Irã, motivados por ideologia e estratégia, eles evoluíram de rebeldes das montanhas para agentes de desestabilização marítima. Esse ataque segue exatamente o mesmo padrão que eles usaram mais de 100 vezes desde outubro de 2023. Vários botes rápidos para sobrecarregar a segurança, armas leves e RPGs para causar danos e distração, e barcos drones ou USVs para o golpe final. Não é só o método, é o local. O Magic Seas foi atingido em uma área já patrulhada por onde os Houthis atacaram antes. Bem, ao longo do corredor do Mar Vermelho, eles vêm rondando a região há meses, e ainda há o fator do momento. 2 meses antes, os Houthis aceitaram um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, sem mais ataques a navios americanos. Funcionou, por um tempo. Mas esse acordo nunca incluiu alvos não americanos. O Magic Seas era de propriedade grega, bandeira da Libéria e, pela lógica dos Houthis, alvo legítimo. Mas esse é provavelmente o motivo. Sinalização política. Os Houthis já disseram isso antes: qualquer um visto como cúmplice de Israel ou ajudando o Ocidente é um alvo. Eles veem essas rotas comerciais como pontos de pressão. Atacar um navio já preocupa as seguradoras. Atacar 5 navios e você muda as rotas do comércio global. Não se trata de afundar navios, trata-se de mudar o equilíbrio de poder. Então, por que agora? Por que quebrar o silêncio? Por que atacar um navio comercial após meses de quase silêncio? A resposta não está só na água, está em Gaza, Teherã e Washington. Desde outubro de 2023, os Houthis se alinharam abertamente ao Hamas, declarando apoio em defesa dos palestinos. Esse alinhamento não ficou só nas palavras. Tem sido mísseis, drones e ataques navais direcionados a pontos de pressão ligados ao Ocidente.
Em resposta, os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram ataques aéreos contra posições Houthi no Iêmen a partir de janeiro de 2024. A Operação Guardião da Prosperidade visava restaurar a segurança no Mar Vermelho. Mas em maio de 2025 o jogo mudou. Os Estados Unidos e os Houthis concordaram com um cessar-fogo limitado mediado por Omã. Os Houthis prometeram cessar ataques a alvos americanos. E por um tempo funcionou. Os padrões de navegação se estabilizaram, as taxas de seguro caíram e as patrulhas navais ficaram menos intensas. Mas então veio julho. O conflito em Gaza reacendeu com uma nova ofensiva israelense. A retórica iraniana ficou mais incendiária. Ao fundo, os comandantes Houthis provavelmente viram uma oportunidade. O Ocidente estava distraído. Atacar uma embarcação grega sob uma bandeira não ocidental evita, tecnicamente, quebrar o acordo com os Estados Unidos. Mas, estrategicamente, isso redefine o cenário. Isso também não foi apenas um ataque isolado. Foi uma mensagem para os atores regionais. Ainda estamos aqui, ainda temos alcance e não esquecemos de Gaza. E se ninguém responder, espere mais do mesmo. Porque quando os cessar-fogos são cheios de brechas, até o silêncio pode explodir. Um navio afunda no Mar Vermelho e a onda chega até Wall Street. Isso não é drama, isso é a cadeia global de suprimentos. O Mar Vermelho movimenta mais de 12% do comércio global, quase tudo passa pelo Canal de Suez. Navios que evitam o canal desviam pela África. Isso adiciona 6.000 milhas náuticas e até 20 dias extras por viagem. Agora multiplique isso pelos custos de combustível, salários da tripulação e atrasos na carga, e você chega a bilhões. Após o ataque ao Magic Seas, várias empresas marítimas pausaram operações. Prêmios de seguro nas rotas do Mar Vermelho subiram rapidamente e algumas transportadoras mudaram de rota imediatamente, priorizando segurança ao invés de velocidade, mesmo com custos maiores. E esse é o verdadeiro poder de uma ameaça assimétrica. Os Houthis não precisam de submarinos ou caças furtivos. Tudo o que eles precisam é fazer o Mar Vermelho parecer inseguro. Um ataque aqui, outro ali, e de repente toda a rede global de transporte marítimo começa a falhar. A Operação Guardião da Prosperidade, liderada pela Marinha dos Estados Unidos e apoiada por aliados, foi criada exatamente para impedir isso. Se navios comerciais de outros países seguirem sendo atingidos, a missão pode ter que ser ampliada. E isso significa uma coisa: escalada. A União Europeia, a China e outras grandes potências do transporte marítimo podem em breve ser forçados a agir. Seja com navios de guerra, defesas com drones ou pressão diplomática, uma coisa é certa: o comércio global não pode arcar com outro caso como o do Magic Seas. Esse ataque não teve como alvo apenas um navio. Ele desafiou a segurança de toda uma rota. Ele testou a determinação da comunidade internacional. E neste momento, essa determinação está sendo observada de perto. Então, isso foi um movimento brilhante ou um grande erro de cálculo? No papel, os Houthis realizaram um ataque quase perfeito. 100 vítimas, grandes danos, manchetes globais. E tecnicamente eles nem sequer quebraram o cessar-fogo com os Estados Unidos. Mas é aqui que a aposta pode sair pela culatra. Ao atacar um navio cargueiro de grande visibilidade, eles reabriram o Mar Vermelho como zona de combate. Eles lembraram ao mundo que o comércio marítimo é vulnerável, e essa vulnerabilidade é ruim para os negócios. E os negócios comandam o mundo. Empresas de navegação, consórcios de seguros e negociadores de energia não se importam com quem atirou o quê. Eles se importam com uma coisa: risco. E toda vez que esse risco aumenta, a pressão sobre os governos para agir também aumenta. Essa pressão pode levar os Estados Unidos e seus aliados a expandirem as missões navais, indo além de apenas proteger seus próprios navios. Se a China, a União Europeia ou estados neutros começarem a rotulá-los como desestabilizadores globais, o jogo muda. Porque então até mesmo o Irã pode ter que repensar seu apoio. Esse ataque pode ter marcado pontos táticos, mas estrategicamente correu o risco de transformar uma tolerância silenciosa em uma reação coordenada. Na guerra assimétrica, vencer a batalha é fácil.
Sobreviver à reação? Esse é o verdadeiro teste. Então, o que começou como uma manhã tranquila na costa do Iêmen terminou em fogo, caos e um alerta global para o transporte marítimo. O Magic Seas não apenas pegou fogo, ele expôs um problema ainda maior. Como o comércio global é realmente frágil quando pequenos atores usam grandes táticas. E agora o mundo está assistindo. Haverá retaliação, mais ataques ou apenas mais silêncio com uma ameaça velada por trás? Aqui está a sua pergunta. Se um único ataque isolado pode redirecionar uma rota comercial de trilhões de dólares, navios cargueiros civis deveriam ser armados por padrão? E o que você acha desse ataque? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se você quiser ir além e apoiar nosso canal diretamente aqui, junte-se à frota. Você ganha distintivos de fidelidade, respostas prioritárias e contribui para trazer mais histórias marítimas. Clique em participar na nossa página e embarque conosco. Vamos seguir atentos ao Mar Vermelho, às guerras de drones e aos impasses globais, pois da próxima vez pode haver mais do que aço e fertilizante a bordo. Até lá, proteja sua retaguarda, fique atento ao sonar e talvez evite navegar perto do Iêmen nesta semana.